Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Medicina Sem Edição. Eu sou a Desirê Esquisato. E eu sou o Rodrigo Gonçalves, é um prazer estar aqui com vocês. Lembrando, novamente, se puderem seguir nosso perfil, se gostarem do nosso episódio lá no final, dê um coraçãozinho pra gente, nos curtam, nos compartilhem. Vai ser um prazer aqui bater um papo hoje com um convidado mais que especial, que é o Vinícius Nasser. Ele é biomédico e também é hoje um trainer, um educador da indústria de device. Prazer, Vinícius, bom falar contigo. Obrigado, fico muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, espero colaborar com o desenvolvimento de todo mundo aqui, em toda a minha expertise que eu tive em todos esses anos de indústria aí. Bacana. E Vini, conta uma coisa pra gente, é super íntimo, né, já meti um Vini aqui no meio do negócio. Mas conta uma coisa pra gente, como que foi essa sua transição, assim, então... Você é biomédico e acredito eu que você teve uma passagem em algumas áreas aí das indústrias, né? Eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho de onde que foi essa sua transição, assim, como que você hoje está atuando na linha de device. Legal, obrigado. Bom, vamos lá, vamos começar desde o início mesmo da escolha pela faculdade, né? Então, nunca tive medo ou pavor de sangue. Isso para mim foi uma coisa totalmente decisória, né? Então, vou para alguma área. A medicina para mim não me apetecia muito pela quantidade de anos de estudo. Eu queria me formar, eu queria ir para o mercado de trabalho e comecei a procurar. Então, vi a parte da farma, né, a ser um farmacêutico e também via biomedicina. E a biomedicina para mim encaixou melhor. Então fui fazer um processo seletivo para iniciação científica, fiz o vestibular, passei no vestibular e depois fui fazer a iniciação científica. Dentro da iniciação científica comecei a fazer muitas pesquisas e ali eu vi que não era muito a minha área. Então mudei para a parte de análises clínicas. E foi aí que minha história dentro da biomedicina começou, porque fui participar de um processo seletivo para uma empresa de diagnóstico in vitro, né, de análises clínicas e super me encaixei, passei no processo e lá entrei como assessor científico, como estagiário de assessor científico. Então, aprendi a manusear todos os equipamentos de análises clínicas, que fazem todos desde hemograma, imunohormônio, enfim, parte completa. E dali eu fui entendendo que eu tinha algumas capabilities para educação. Então, eu falava muito bem, entendia muito rápido sobre as coisas e logo fui promovido a ser um assessor científico. Dessa promoção, eu comecei a evoluir muito em questão de oratórias, né? A parte de treinamento, dicção e tudo mais. E fiquei por 6 anos nessa parte de assessoria científica, migrando também para vendas dentro dessa própria empresa de diagnóstico in vitro. E como assessor científico, você capacitava falava com o paciente, com o médico, com um farmacêutico, com outro biomédico? Como é que era isso? A gente tratava única e exclusivamente com o pessoal do laboratório, seja de uma clínica ou seja de um hospital. Então, toda a parte de coleta de sangue ia para o laboratório. Então, eu treinava as pessoas que lá estavam. E aí, farmacêuticos especializados em biomedicina, biomédicos, técnicos, né, que manuseavam todo o equipamento. E aí, a gente treinava essa turma toda para poder operar o equipamento de forma correta, para que os laudos, os resultados de exame fossem da melhor qualidade. Legal. Então, você começou recém-formado, já quase treinando ali, né? Foi logo no início aí da sua carreira. Praticamente com 17 anos entrei na faculdade, com 18 já estava fazendo iniciação científica e foi questão de mais um ano, acho que com 19 eu já estava estagiando. Legal. E dali pra frente não parei mais. E aí depois disso, e qual que foi seu próximo passo? Você chegou aí pra farma? Sim. Fui para a farma, depois de 6 anos, teve um corte por mudança estratégica da empresa. E aí eu saí desse ramo de diagnóstico in vitro. E logo, por uma rede social, encontrei uma vaga. Comecei a pesquisar sobre o que era essa vaga, entender mais ou menos como é que funcionava a indústria farmacêutica, porque em 2014, 2013 era uma febre, né? Todo mundo queria entrar na indústria farmacêutica por diversos benefícios e tudo mais. E eu me candidatei numa vaga de temporário. Então, entrei em outubro de 2015 e em janeiro recebi a promoção e aí comecei a fazer parte dentro da indústria farmacêutica como representante médico, né? Você começou como representante, então, e era uma empresa que você fazia o papel, vou chamar de padrão do representante, ia lá, visitava médico, Isso. era consultório, hospital, como é que era essa pegada? Ambos.
Clínicas, hospitais, na sua maior parte, pega o setor, né? Você recebe um setor para visitar, e aí dependendo da empresa tem setores maiores, como São Paulo inteiro, outros que são mais sazonais ali de bairros, e recebi meu primeiro setor, foi no fundão da Zona Sul, ali para Grajaú, Guarapiranga, então fiquei bastante tempo, 1 ano e meio mais ou menos, atuando naquele setor. Uma pergunta, Vinícius, é óbvio, a gente não vai nem citar nomes, mas, sei lá, como representante, você tinha lá os seus produtos que você tinha que apresentar, você estudava, olhava, tinha a sua vontade nisso, mas como é que era o insumo que a indústria te passava? Como é que eram os treinamentos que você, como representante, recebia? Você achava que era legal, e legal que eu falo no sentido assim, era proveitoso, eram bons, deixava a desejar, no caminho você viu que foi melhorando, era a mesma coisa? O que você tem para dizer? Então, esse é um ponto muito importante, né? Porque a gente tem que mesclar a questão da teoria com a prática. Né? E o que eu quero dizer com isso? Que o que a gente aprende internamente são os benefícios dos nossos produtos, para que a gente consiga usar desse linguajar perante a concorrência, né? E conversar com o médico. Mas tem um ponto mais importante que hoje, depois de muitos anos, eu entendo, que é ouvir a opinião do médico. É o porquê que ele não usa o meu produto e está usando da concorrência, e se os benefícios do meu produto são benéficos para ele e para os pacientes dele. Então, esse viés de o que você aprende dentro de casa e quando você joga isso para a rua, você tem um conflito ali de informações. Então, essa necessidade de entender a teoria e executar na prática é um ponto assim, fundamental para o teu bom desenvolvimento no campo. Legal. Sem isso, você fica patinando. Que você tem um tanto de objeção que acontece no dia a dia e você precisa, e é interessante você... E fora a pressão também, né? E você ter o representante não só como um propagandista, é alguém que vem trazer informação para a companhia, os médicos estão reclamando disso, ou tem aquilo, ou teve essa dúvida que não sei responder também, né? Super legal isso. Exatamente. Assim, também tem dois pontos importantes aí, a informação que você recebe do teu produto, e a informação de como o produto reage no corpo do paciente. Legal. Isso para o médico, porque a gente não está falando só, às vezes, de um produto único exclusivamente. A gente está falando de um paciente polimedicado, que se ele tomar aquele determinado produto, pode ter uma, né? Pode ser uma interação medicamentosa, ele pode fazer muito mal para ele. Sim. E às vezes a gente não recebe esse tipo de informação e a gente acaba tentando, de forma sadia, empurrar aquele medicamento e falar, doutor, o meu é o melhor. Mas espera, em qual situação, em qual paciente? Então, olhar para todo esse contexto faz uma diferença assim, tremenda para que você ganhe principalmente a confiança do médico. Ô Vini, me conta uma coisa, dando aquela velha e boa stalkeada nas suas redes sociais. Então, depois disso, da sua etapa como rep, você deu um pulo e foi trabalhar como treinamento também na parte de farma, certo? Perfeito. E como que foi essa transição, assim? Surgiu um processo seletivo interno para uma nova divisão da empresa, que seria uma linha mais premium. E pela minha forma, pelos meus resultados, pela forma como eu conversava com os médicos e trazia a informação de uma forma mais limpa, mais clara, ficou um pouco evidente a minha facilidade em ter uma explicação sadia, uma explicação mais direta, né? E muitas vezes, para quem está entrando na indústria farmacêutica, às vezes não tem experiência com a parte de saúde, né? Sim. Mas tem experiência com vendas. Então, como a gente pode conciliar uma pessoa que estava dentro no campo, vivendo o dia a dia, trazendo para as novas pessoas, novos contratados, um linguajar mais clean, mais limpo, que ela pudesse entender de uma forma rápida, porque vocês sabem como você mesmo disse, né? A pressão ela é alta. Você tem metas, você tem objetivos, então você precisa acelerar. E além disso, você tem todo o corpo do teu time ali que está também querendo cada vez crescer mais rápido. Então essa transição aconteceu dessa maneira, a hora que surgiu uma nova empresa dentro do grupo e eles selecionaram as pessoas para participar de um processo seletivo. E sabe o que é uma coisa legal? Desculpa te cortando, né? Porque você tinha visão da pessoa que estava ali, enfim, que recebia os materiais, sabia da dificuldade e foi para uma transição. Aí, no caso de uma vaga, onde você preparava essas informações
que o pessoal recebia, né? Exatamente. Obviamente que a gente tem a ajuda do corpo médico, né? De toda para ver se a gente não tá passando alguma informação errada, mas toda a forma como eu construí os meus treinamentos... A estrutura do treinamento você que montava. Exatamente. Então eu montava, pera lá, então a pessoa tá começando, eu vou fazer uma trilha para ela dessa maneira, para que ela entenda como é que é o começo. Não adianta jogar ela pro meio ou pro final, porque ela vai se perder. E ela se perdendo, ela vai traumatizar e ela, de fato, não vai gostar de desempenhar aquela função. Então, traçar uma trilha para cada perfil de pessoas que estavam dentro de cada equipe é fundamental para o desenvolvimento... Isso foi em que ano, Vini? Foi em 2018. 2018 para 2019. Te conhecendo um pouco, eu sei que você é um perfil que a gente chama lá de o early adopter, você gosta de uma coisa nova, uma novidade e tudo mais. Como é que era isso lá na Pharma? Você conseguia implementar uma coisa que fala, isso aqui caberia nesse treinamento? Tinha essa facilidade ou tem as questões lá de, não, tem que vir algo que vem da matriz? Como é que era isso? Os dois. Tem coisa que a gente chama, né, default, ele vem, tem que fazer, tem que executar, porque pela indústria e por muitos anos a indústria fez dessa forma e gerou um resultado positivo, então eles mantêm, mas o que eles querem também é ter essas novas cabeças trabalhando e trazendo novidades para que eles peguem o modelo inicial e consigam trabalhar de uma forma aí como grupo, como estrutura completa, a desenvolver esse MVP, esse mini projeto que você deu como, eu acho que isso aqui pode ser que ajude a melhorar na parte da propaganda ou no fechamento da visita. O que vocês acham? E aí juntava todo mundo e a gente elaborava de uma forma um pouco mais cabeças, mais mentes pensando, né? Mais resultados. Então a gente conseguia trazer as novidades, às vezes dava certo, às vezes não dava certo, e tudo bem, acontece. Mas a gente tinha as opções de criar, visto o seu negócio, porque cada linha também tem sua particularidade. Isso é importante saber, né? E aí, pensando nisso, pensando no colega seu lá, que é ou educador ou gerente de treinamento, tem um time para treinar. Aí pensando na indústria de maneira geral, você acha que vale ele arriscar e tentar imprimir um pouquinho a cara dele? Eu sei que algumas empresas até fomentam um pouco isso, tem alguns prêmios nacionais. Você tem alguma dica para dar para esse colega que, poxa, eu queria fazer uma coisa um pouco diferente? Gente, eu acho que aquela famosa frase que o não você já tem. Então, assim, por que não arriscar? Por que não tentar? Às vezes aquela ideia sua que tá por dentro te corroendo, mas eu acho que não vai ser uma boa ideia. Coloca essas cartas na mesa, porque pode ter alguma outra mente que tem alguma coisa para complementar ou que estava esperando alguém abrir essas cartas e falar, é isso que eu preciso. Legal. Então, dá muito. E às vezes vai errar, então tudo bem, né? Exato. O medo de errar, ele faz parte. Sim. Mas ele não pode ser constante. Sim. Né? Ele tem que ser uma parte, assim, que passa. E o treinamento não pode ser engessado, né, Vini? Porque, assim, eu vou trazer um pouco pra mim, assim, a gente já conversou um pouco aqui atrás em alguns episódios onde fala... eu também trabalhei com treinamento, só que eu não tive a experiência... Eu não era rep, eu trabalhava dentro do chão de fábrica. E eu lembro que quando eu fui fazer meu job para ser rep, eu tinha alguns impasses, assim, né? Porque eu era treinadora e eu fui, então, para fazer esse job, para virar rep, para entender um pouco mais desse mundo da galera, assim, que trabalhava com isso. E aí, eu tinha muita dificuldade porque eu saía com umas pessoas que, enfim, trabalhavam em uma determinada região do país e outras em outras regiões, e a gente tinha as diferenças culturais. Então, assim, eu era bombardeada de informação do tipo assim, esse material ou esse tipo de coisa ou essas informações não são relevantes aqui para o meu setor ou para minha região. Então, assim, a minha pergunta é, a gente acabou fazendo esse link, mas existe hoje, você também sofreu essa dificuldade dessas diferenças em relação à questão cultural, até mesmo das regiões, né? Porque hoje a gente sempre acaba dividindo, a indústria farmacêutica divide bastante, assim, nas regionais. E eu queria saber se você também tinha e passou por essas dificuldades ou não, ou enfim. Gente, assim, o Brasil é enorme, né? Tem muita coisa. Não tem como não ter diferença cultural, diferença educacional, diferença de aprendizagem. Não tem como não ter. Quem ignorar isso vai estar uns passos atrás para chegar onde quer. Isso eu garanto. Então,
acho que o ponto principal é entender cada região, é entender cada perfil daquela região para que você possa atuar individualmente. Se você não fizer isso, você vai acertar. Você vai acertar uma vez em 50 que você tentar. Agora, se você conseguir fracionar e sazonalizar isso, eu tenho certeza. Pode ser que você não acerte de primeira, mas você vai chegar muito mais rápido nesse objetivo. Então, pensando no Brasil como um todo, pensando na concorrência que a gente tem, na diversidade de medicamentos, que às vezes muda a caixa, muda a cor, mas o produto é o mesmo, como é que você vai educar alguém ou como é que você vai trazer informação relevante para aquele determinado público? E aí é que é a chave do negócio. Agora, como é que é esse desafio? Porque assim, para construir isso que você falou, a gente tem que fazer algo faseado. Você vai lá fazer uma sequência de treinamentos. E como é que funciona isso no turnover? Alguém que entrou agora e eu já estou traçando uma estratégia que está lá desde o meio do ano passado. Como é que você lida isso no seu dia a dia? Como é que você lidava lá? Legal, acho que essa é uma dica muito importante também, que às vezes as pessoas não entendem e vão retreinando. Entrou uma pessoa nova, preciso treinar novamente. E o tempo que você perde, o tempo é dinheiro, você perde muito tempo, você perde muito dinheiro fazendo sempre a mesma coisa. A gente hoje em casa, o que a gente faz? A gente habilita cada um dessas regiões. Como se fosse padrinhos, assim? Como se fosse um owner do negócio. Legal. Então, ele é o multiplicador da informação. Aquela pessoa geralmente é indicada pelo líder, né? Porque está a um caminho, a um passo de chegar numa liderança, em um cargo já de responsabilidade ali você alta. já está ganhando duas coisas, né? Eu estou testando esse colaborador e eu estou treinando o outro. Esse é o ponto. E quando você testa uma pessoa no bom sentido, ela se sente confiante, ela agarra mais o negócio, ela traz aquilo para ela. Né? Então a gente traz esse owner da turma e essa pessoa ela é a multiplicadora. Então quando eu vou dar o treinamento, essa pessoa obrigatoriamente precisa estar lá. Se ela não estiver lá, o risco do turnover acontecer e eu me perder e ter que voltar lá é muito grande. Sim. E aí assim, você fica patinando. Você não vai para frente. Porque tudo bem, as pessoas também entram às vezes na indústria e não se adaptam. E tudo bem. Assim como você pode falar uma coisa errada e não gostarem ou não aceitarem, tá tudo bem, a próxima você vai tentar melhorar. Só que tem coisas que a gente pode e deve padronizar, né, através de uma liderança falando, eu vou usar o Vinícius aqui como owner. Sim. E ele vai ser o multiplicador. E se você pega lá, por exemplo, no exemplo que você citou aí, o Vinícius, ele é alguém que você já... eu não gosto muito da palavra, que ele está muito batido, mas empodera o Vinícius, ele se sente até mais responsável de manter a cultura, né? Exato. Então eu não posso avacalhar muito o negócio, porque eu sou também o porta-voz disso. Exato. Ele assume uma liderança que não é dele ainda. Então isso para a pessoa que está recebendo essa responsabilidade... Sim. É muito bom. Então você cria um senso na pessoa que ela não tinha ainda. Com uma coisa simples, mas muito importante. Sim. Mas que também é válido relembrar que, às vezes, essas pessoas que são as owners do negócio, elas também saem. Sim. Né? Sim. E por isso a gente também treina muito o owner do owner, que a gente chama, que é o gerente distrital, no caso. Tá. Que é uma pessoa que está ali para dar o suporte do representante, o cara que está quase sendo um gerente distrital e o gerente distrital. Porque se esse owner sair, o gerente distrital consegue repassar de uma forma mais completa também. Legal. Então a gente consegue escalonar isso e não ter, apesar do turnover às vezes ser alto, a gente consegue não perder muito foco no desenvolvimento do time. E se o gerente distrital sair, você já tem alguém ali que você já mais ou menos está mapeando, né? Exatamente. E me conta uma coisa, então a gente já falou de algumas etapas, mas hoje, atualmente, você não trabalha mais com a farm e você está num outro ramo, que é o ramo de device, certo? Certo. É diferente o treinamento? Essa estrutura que eu digo, tá? Tá, é diferente, acho que pelas possibilidades que a gente tem, né? O que eu percebi comparando uma com a outra? Hoje eu tô há 2 anos em medical devices, né? E o que eu consigo comparar e eu vejo uma evolução muito grande em medical device é que você não tem limite lá. Lá você, assim... Tá, isso aqui tá muito bom, dá para melhorar? Me mostra, eu quero ver. Então ele te incentiva a trazer coisas boas, coisas legais, e às vezes você nem traz uma coisa tão boa, mas uma outra cabeça que estava aqui do lado olha para mim e fala assim, pera lá, mas e se a gente fizesse puxasse
ter essa possibilidade de não ter limite, ela te dá muito mais força para você pensar, para você querer ir mais longe, cada vez mais longe. Então, você entrega um projeto, você já está pensando em tudo que você fez, como você pode melhorar aquilo. E a Pharma eu sentia que isso aqui tá bom, time que tá ganhando não vamos mexer, então tenta trazer coisas novas e vamos ver se dá para encaixar. Tá. Às vezes dava, às vezes não dava. Você acha que isso é porque tem mais dinheiro no treinamento de medical device do que Pharma, ou é a estrutura da empresa, é o que você... É uma excelente pergunta, Rodrigo, porque eu acho que tem uma série de coisas e eu acho que a principal é a cultura. Tá? Quando a gente fala de cultura, a gente mexe muito no ego das pessoas, né? E quando eu digo ego, assim, é num todo. Culturalmente, o Brasil tem um rastro. Culturalmente, os Estados Unidos têm outro. Por isso que algumas coisas lá dão muito certo, aqui não. E a gente vê isso muito claramente. Né? Então essa questão de poder evoluir vai muito da cultura. Eles acreditam, eles querem, então eles fazem acontecer e eles te dão todos os subsídios para isso. Legal. Entende? Então é um investimento em cima de investimento. E o que a gente precisa? O treinador precisa de investimento. Se eu tenho uma ideia, eu preciso botar essa ideia em prática. Sim. E para botar essa ideia em prática, eu preciso de recursos. Tem jeito. Né? Mas você acha que na Pharma o colega consegue... ouvindo essa conversa nossa hoje, ele tem lá uma ideia que ele queria tirar do papel. Você acha que ele consegue ou é mais travadão e não vai? Vai depender muito de casa para casa, tá? Mas eu tenho certeza que ele consegue expor a ideia dele. Tá. Se ele vai conseguir levar adiante por causa de recursos, por causa da ideia como um todo, até pela estrutura que às vezes falta time, falta braço para fazer a coisa acontecer com uma certa rapidez, pode ser que não. Mas eu tenho certeza que todas são muito abertas para que exponham as novidades. Legal. Quando eu trabalhava na Pharma, a gente lançou um monte de coisa e deu super certo. A gente teve retorno positivo, né? O NPS da turma que recebeu treinamento, tanto dos mais velhos quanto dos que tinham acabado de entrar, né? Dos neófitos. Legal. Então, assim, a ideia tá lá, é só você pôr na mesa, não custa nada, né? Então, assim, não tenham medo. Joguem as cartas na mesa que alguma vara vai pegar esse peixinho. Então... E agora eu vou te fazer uma pergunta desafiadora. Pensando assim, qual que é o mais... Digamos, na sua trajetória, tá? Quando você era rep, depois você foi para treinador da Pharma e hoje na parte de treinamento de medical device. Qual que foi o mais desafiador, assim, para você? Talvez qual que é o mais difícil? Tá. Ou qual que você teve mais, enfim, dificuldades ou desafios no quesito mesmo de implementar as estratégias ou de informações? O que você se sentiu, assim, de mais desafiador? Acho que é um balanço legal aí, porque é o seguinte, a Pharma, a gente sabe os produtos que a gente vai tratar e ela não tem, além da miligramagem, ela não muda muita coisa, né? Então ela é um pouco mais fácil de você estudar, entender e fica por ali. A parte de medical devices é um portfólio que você pega, por exemplo, vai fazer uma angioplastia, um balão, um stent... Você tem um monte de tamanho, diâmetro, comprimento. Então, assim, é muito mais aprofundado no sentido de ter mais SKUs, certo? Então, na Pharma você tem lá uma molécula para colesterol e você tem 3 miligramagens. Certo? No medical device você tem um stent que ele vai fazer a mesma coisa, só que dependendo da região do corpo você tem que saber qual que é o diâmetro e o comprimento que você vai usar. Sim. Então, falando no portfólio como um todo, o medical device é muito mais desafiador você treinar a pessoa, porque você leva mais tempo, porque são muito mais coisas. Então, quando você perde uma pessoa, isso é muito ruim. Na Pharma você consegue ainda pegar esse owner, né? E transformá-lo numa pessoa mais rapidamente. E é interessante, sim. Eu posso estar fazendo uma leitura muito errada, você me corrige aí. A minha impressão como médico quando eu falo de Pharma, o médico, ele pega lá, você citou estatina, ele conhece, ele viu os estudos, ele sabe as miligramagens. Então, o representante, ele vem falar...
de algum diferencial da molécula dele, ou às vezes quando é um remédio genérico ele vem lembrar uma marca, ou um similar ele vem lembrar uma marca, mas ele não vai entrar tanto ali na estatina porque está lá no estudo. No device, essa interação do médico com o consultor, com o representante é maior, né? De perguntar os tamanhos, como é que eu faço, e esse dispositivo acopla no sistema tal, tem um pouco mais disso, né? Sim, porque não é tão simples como, toma esse comprimido e tá tudo certo, o medicamento vai fazer por si só, ele vai fazer o trabalho dele, né? Na parte de medical devices, a gente precisa entender toda a fisiologia do paciente para entender se aquele corpo vai ser adepto a receber o tipo de cirurgia, para começar. A sensação que eu tenho que é muito mais prático do que, por exemplo, de farma. Porque farma parece que é mais técnico, sabe? No caso de device, a sensação que eu tenho é que você tem que muito saber... Um pouco mais de mão na massa ali. Aí você quer, não sei se é... Por não entender. Não é. Quem é o especialista que fica lá dentro da sala cirúrgica orientando o médico caso ele tenha alguma dúvida no manuseio, porque tem todo um trejeito. Tem vários passos pra fazer. Não é uma coisa que, vou pôr lá e... Faz assim e pronto. Não. Todo mundo é igual. Precisa saber a punção certa, o local certo, o tamanho certo, porque imagina você fazer um furo no paciente e não tinha a menor necessidade de fazer um furo grande. E às vezes até algumas coisas que, assim, você pega um médico que é super bom, faz aquilo, mas no meu device, o conector A liga aqui no meu aparelho A, o B no B, e são 4, 5 cabos. Às vezes tem fio guia que não é compatível com o meu produto e vice-versa, e o cara quer usar, o médico quer usar o meu produto, mas ele não pode, mas ele não sabe, porque são particularidades pela infinidade de portfólio que a indústria de medical devices tem. Então, o nosso médico hoje, falando de medical device, ele tem um desafio muito maior, falando em questão de cirurgia ali não invasiva, de atenção nos pontos para levar o paciente a um tratamento digno, um tratamento que não vai dar problema, não vai ter, né, o que a gente chama de recorrência, esse paciente não vai voltar. Então, ele precisa saber a qualidade do produto, ele precisa fazer a punção no local certo, ele precisa fazer a liberação do produto no local certo, porque isso pode gerar uma série de complicações. Então, eu entendo que é um pouquinho... A gente sai da parte clínica, sim, né? Sim. Vai para a parte ali cirúrgica mesmo, que a gente está lidando mesmo... É não invasivo, mas a gente está lidando ali se o cara tiver uma pressão, cair a pressão, se a anestesia der alguma apneia, alguma coisa. Então tem todo um corpo clínico por trás daquilo, né? Então eu acho que é um pouquinho mais desafiador nesse contexto. E hoje, quando você pensa lá na força de vendas, o que eu vejo no dia a dia, tenho essa impressão que a força de vendas de um time de device, ela é menor do que um time de farma. Eu sei que tudo bem, quando você pega lá farma, oncologia de uma doença específica, eu tenho um time pequeno, seleto. Mas em geral o time de device é um pouco menor do que o de farma geral, para treinamento, não? Sim, eu entendo que sim, mas porque a conduta desse time ele é um pouco diferente do que o farma faz, né? O farma ele faz a propaganda médica, então ele precisa ter uma constância, uma frequência e sequência muito maior naquele médico, porque a concorrência ela é muito maior também. Então você precisa ter cada vez mais pessoas ali com aquele médico para você não ser esquecido, né? Faz sentido. Uma vez em medical devices, uma vez que você tem o seu produto estabelecido, que os médicos já conhecem as qualidades, os benefícios, fica uma coisa quase que automática. Ele sabe, ele gosta e ele não troca. Ele vai trocar por alguma eventualidade, algum problema, alguma coisa, um mau atendimento, mas de uma forma geral a gente não precisa desta propaganda médica para tratar dos mesmos produtos. A gente, de fato, mostra os benefícios dos nossos produtos, a qualidade que ele tem, e é uma opção médica, então a gente não precisa ficar 100% ali com o time, Sim. o mês inteiro, todo mês. É um trabalho um pouquinho mais estratégico. Que o médico sabe escolher meu dispositivo, saber usar, se Exatamente. E aí é lógico que a gente passa por todo um processo de treinamento com o médico, então o meu time precisa ter toda a qualificação de todos os produtos, e eles precisam ter toda essa questão de saber, porque eles vão explicar para o médico. Então, eu como líder de treinamento, eu ensino os especialistas a tratarem o equipamento, a mexerem, ligarem, todas as técnicas de manuseio dentro de uma artéria ou de uma veia, para que ele, quando for auxiliar o médico, ele saiba numa necessidade, o médico... E agora? O fio emperrou, o fio guia emperrou, o que eu faço? Então, eles terem essa qualificação técnica também,
né, para poder ajudar o médico. Ali, não. A gente não mexe em nada. Sim, mas você consegue dar diretrizes. Orienta o médico a... E uma pergunta, assim, curiosidade, como que você mantém essa sua equipe engajada, digamos assim? Porque eu já entendi que é mais desafiador, né? E o que vocês, enfim, vou falar você aqui hoje, na sua função hoje de treinador, o que você faz para deixar a equipe mais engajada? Porque, assim, eu imagino que os conteúdos, até mesmo de treinamento, são diferentes. Eu, pensando aqui um pouquinho, entendendo, eu acredito que é um pouco mais pesado, até mesmo porque o cara tem que estar igual você acabou de falar, ó. Deu alguma, sabe lá, alguma ocorrência ali, ele tem que até instruir, orientar, ou, enfim, ajudar, auxiliar ali naquele momento. E como que funciona? E só pegando a carona nessa pergunta desse, se depois puder complementar, como é que você vê você acha que faz sentido a tecnologia nisso? Tecnologia que eu falo de treinamento, coisas digitais, porque você está aqui treinando um sujeito lá no Rio Grande do Sul, né? Então, só para entender como é que é isso. Acho que assim, tudo começa com o diagnóstico. Então, pera lá, vamos a campo, vamos entender cada situação, o que o médico precisa, qual que é a necessidade dele. Feito esse diagnóstico Brasil, a gente traz isso para dentro de casa e começa a segregar por necessidades. Às vezes os médicos têm a mesma conduta, mas as necessidades e a população onde ele atende tem mais casos de uma patologia do que em outra região do Brasil. Então a gente vai focar única e exclusivamente no que ele precisa. Não vou dar mais para ele porque eu vou estar, a não ser que ele peça. Sim. A gente ensina como um todo o portfólio completo, mas a gente foca onde ele tem mais mão para usar. Então, feito esse diagnóstico, como é que a gente mantém a galera inteirada de tudo isso e principalmente engajada? A gente vê hoje essa questão da tecnologia, ela é muito boa e às vezes pode ser muito ruim, porque a gente bota lá e sai passando, às vezes a gente nem vê o que está num vídeo todo, então a gente se perde naquilo e fala, putz, não gostei. E por outro lado, a gente tem outras tecnologias que podem trazer pra gente uma assertividade por conseguir manusear toda a parte do treinamento, onde ele consegue clicar, ele só avança depois que ele clica, ele só avança. Então, a gente costuma usar tecnologia, principalmente agora de inteligência artificial. A gente usa muito para trazer esse engajamento e a pessoa estar conversando. Não ser aquele treinamento que é um vídeo e a pessoa falando, um slide e a pessoa falando. Então, além disso, das tecnologias, a gente está muito no campo com o time. Então, vamos fazer treinamentos presenciais com essa equipe médica. Então, sai o time de São Paulo, vai lá para aquele hospital em Campo Grande, a gente vai treinar aquela equipe médica, fica uma semana lá, então a gente tem também muito subsídio para isso, então são bonecos de silicone que a gente usa, que a gente simula um paciente para que aquele médico tenha o toque do negócio. Né? Não adianta só falar, você tem que pôr o fio guia e vai passando e tá tudo certo. Não, ele precisa saber aonde ele vai fazer, até onde ele precisa ver. Então, essa junção de educacional que a gente usa, tanto a parte de tecnologia, parte mais teórica, usando, obviamente, né, coisas que não deixem ele simplesmente, porque tô vendo um vídeo, toca o celular, o cara sai pra atender, vai tomar um café e fala, putz, acabou o vídeo já, vou pro próximo. E ele acaba perdendo informação, ele acaba perdendo conteúdo. Esse ponto que você tá comentando é interessante. Aqui dentro da empresa a gente tenta trazer isso nos projetos que a gente faz, acompanha isso bastante. Primeiro, limitar os tamanhos dos vídeos quando for colocar e sempre que puder pôr uma interação. E a interação tem dois papéis aí nisso. Uma é para a pessoa trilhar o caminho que ela quer fazer, mas é um pouco do que você falou, para deixar essa pessoa acordada. E acordada que eu falo é de não efetivamente dormir mesmo na frente do computador, mas até para não dar play e ir embora. Porque se eu faço um vídeo de meia hora, de uma videoaula, que eu dou play, ele tá em casa ali, a chance de distrair e fazer outra coisa é gigante, até né? porque, assim, eu já trabalhei na farma e eu sei, né? Quando a gente fala, putz, vai ter treinamento, o cara fala, meu, que chatice. É maçante, é chato, tem que ficar ali na frente do computador. Então, assim, a gente já tem meio que esse preconceito. Então, deixar umas coisinhas legais é legal, né? E puxando esse gancho, você comentou que vocês estão trabalhando com algo mais interativo, enfim. Como é que tá sendo a receptividade do pessoal? A gente trouxe uma ferramenta nova com inteligência artificial e a gente usou algumas unidades de negócio que não tinham conhecimento de nada para fazer um MVP. Legal. Para eles sentirem a diferença.
E juntamente com isso a gente trouxe uma metodologia aplicada dentro desse treinamento. Que o pessoal fala, eu tenho um treinamento, mas como que é o seu treinamento? É um vídeo e a mulher falando, é uma tela e a mulher falando. Isso não é um treinamento, isso é uma aula. Certo? Um treinamento é onde você exercita de alguma forma, clicando, respondendo, usando, para que você tenha interação. Sim. Então, quando você traz uma metodologia para dentro disso, a pessoa começa a entender que tem todo um contexto por trás. E ela acaba tirando esse preconceito de, eu vou ver mais uma videoaula, eu vou dar mais um play, vou sair. Então, a gente integrar essa parte tecnológica com uma metodologia e, de fato, trazer o que eu mais gosto, que é a gamificação, que é usar toda essa parte séria do negócio como um reforço lúdico. Sim. A pessoa ela vai sem compromisso. Isso no ser humano já é absorvido de uma outra maneira. Gente, a gamificação, o joguinho. Sim. O joguinho remete a muitas coisas. A videogame, a infância, a tranquilidade. Algo prazeroso, né? Então, assim, você tem que ter a parte séria para ele entender o que é, ele precisa saber. Ele precisa entender que tem toda uma parte ali de conteúdo muito bem desenhado por trás disso. E depois a gente testa esse conhecimento na brincadeira. Porque ali, se ele errar na brincadeira, tá tudo bem, era um jogo. Então, muda todo o contexto do treinando quando a gente usa a gamificação. Então, você montar pilares dentro do teu treinamento que façam um contínuo aí, é muito interessante. Eu acho que é uma dica muito boa para todos, assim, de usar essa forma de você treinar de fato e depois você brincar treinando. Que pra gente faz muito sentido, é um negócio que a gente, nas construções de treinamento aqui, a gente estrutura dessa forma. Eu acho que você resumiu bem, deixar de uma forma que seja leve, que seja interativo para ele participar, para ele ter o prazer ali de saber que, poxa, eu não vou ver uma aula chata de 40 minutos. E no fim, eu entender um pouquinho o meu time para saber se eles gostam ou não até de um pouco de competição, porque até nisso a gamificação pode me ajudar. Eu colocar um ranking, eu colocar os pontinhos ali para ele entender, poxa, por que eu não ganhei ponto aqui? Então ele fica nessa competição e aí acaba correndo mais atrás, né? Eu acho que quando a gente tem essa questão de você brincar, você tira o peso. Sim. Né? Tem pessoas, e a gente tem que aceitar isso, que tem mais dificuldade de estar em público, de falar em público. Às vezes a pessoa é super inteligente, mas ela tem essa dificuldade de poder se expressar. Sim. Então, como a gente consegue uniformizar o negócio de uma forma sadia, onde todo mundo vai se encaixar dentro de um perfil de treinamento? A gente chegou até a fazer já jogo de tabuleiro numa outra empresa, mostrando quais são as etapas e, assim, pegadinhas de resposta do médico, como é que ela iria sair daquilo. Mas essas pegadinhas eram um tom de brincadeira, mas era o dia a dia. Só tava sendo exemplificada de uma outra maneira. Então, olha que legal a gente poder transformar isso. E uma coisa legal que você comentou aí, que eu acho que vale reforçar muito, porque é uma dica pro colega, entender que treinamento é um momento em que se pode errar. Eu não posso punir meu colaborador porque ele errou num treinamento. Exatamente. Ele pode ter que refazer o treinamento para entender e tá tudo bem, mas ele entender que aquele momento, por exemplo, se você fez uma simulação, você fez um roleplay, é um momento que eu não quero que ele erre lá, na vida real. Exato. Mas no treinamento... Mas é que na realidade, assim, na hora que você estava comentando isso, eu lembro que quando eu participei da minha primeira visita simulada na convenção, eu suava frio. É complexo. É um medo, né? É um medo, você vai gerando... Porque assim, tá todo mundo olhando pra você, né? E aí você fala assim, putz, se eu errar agora, às vezes o cara vai pensar que eu faço assim lá no dia a dia. E às vezes não é isso. Às vezes você tá nervoso, tem o seu gerente, tem o gerente de marketing, tem a sua área médica. Muitas vezes tem, tipo, o diretor da BU. Então, você fica assim, ele tá passando e bem na hora ele cai na sua mesa. Exato. E aí, tipo assim, às vezes você tá nervoso. E fora isso, porque, né, em algumas que eu já participei, não era sozinha, tinha os colegas que ficavam meio que olhando o que você tá fazendo, o que você tá falando, a sua postura. Então, assim, eu juro, assim, eu confesso, eu suava frio. E olha que eu sempre fui meio nerd, assim, de conhecimento técnico, de entender e me aprofundar, mas até mesmo por ser da área da saúde, então às vezes a gente tinha um pouco mais de facilidade. Mas na hora que eu chegava lá, eu falava, tá todo mundo me olhando. Então, sabe quando te dá meio que um apagão, assim? Eu falava, não, calma, vamos lá. Então, assim, e essa é a função, porque o pessoal também, agora assim, por ter trabalhado em treinamento, você quer colocar a pessoa, tipo,
tipo, tirar ela da zona de conforto pra ver, então, beleza, como que você sairia em alguma situação constrangedora, digamos assim, né? Então, é complexo isso. Eu acho que eu volto a dizer, né? A questão cultural. Exato. Tem muito de cultura em relação a, nossa, o roleplay vai rolar e vai estar todo mundo lá avaliando. Cara, se você não puder treinar dentro da tua própria casa, o que teu time vai esperar de você no campo? Exato. Entende? Então, eu sempre tento nos treinamentos falar, galera, relaxa. Você quer errar, é aqui agora. Sim. Tá? Ninguém vai rir, mas fala tudo que você tem pra falar que a gente vai corrigir a tua rota. E dali pra frente você vai fazer do jeitinho certinho. E tá tudo bem. A pessoa fica, lógico, não é só a cultura, mas é o que eu falei agora há pouco. É da pessoa. Às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade quando tá em público. Às vezes com o médico lá, ela tá super bem, ela fala super bem. Mas quando ela tá com o pessoal, ela se atrapalha. Com os colegas fica mais nervoso que com o profissional ali na frente. Exatamente. Você sabe quando eu comecei na educação com a CLS? E isso em 2006. É engraçado que eu peguei a transição do AC num momento que os cursos de ACLS tinha fama de ser terrorista, tinha que reprovar metade ali, e a gente foi acabando com isso, que assim, obviamente eu não vou reprovar quem não tem nota para passar, não é essa a conversa, mas o curso não precisa ser com carga de terrorista. Ficava lá um instrutor, na hora que você ia fazer a coisa, ele entrava na sua frente, ele atrapalhava, ele dava um berro. Não soma, não agrega, não é isso. Exato. Né? Esse tipo de coisa acaba traumatizando. Sim. E as pessoas acabam saindo. E tem muito turnover, principalmente dessa questão de você precisa entregar. Cara, eu não tenho base, como é que eu vou entregar? Sim. Se eu não tenho nada disso, por que vocês estão me cobrando tanto? Né? E assim, tem gente que super se adapta, fala, eu gosto assim, e tem gente que não se adapta. Mas o papel do treinador, de um gestor, é identificar essas pessoas e individualizá-las. Eu reconheci ali que tal, mas eu não quis expor você, mas vem cá, vamos tentar assim, treina aqui comigo. Vamos tentar manda um videozinho pontos, pra mim, né? uma coisa que ela vai se sentir à vontade, porque você dá confiança. Às vezes você tem um potencial ali que tá tão apagadinho e você faz de um jeitinho que ela começa a brilhar de uma forma que você fala, pô, você tá entendendo? E o contrário é verídico também, de quantas pessoas você perdeu por causa de pressão, que eram muito boas e que tiveram oportunidade em outra casa e conseguiram super se desenvolver. Exato. Assim, estão em cargos de liderança. Você fala, não é a pessoa, é como você trata as pessoas. Então tem que ter esse carinho, essa personalização. Bacana. E Vini, a gente tá chegando ao final aqui já do nosso bate-papo. Passou super rápido essa conversa. A gente poderia ficar falando... Enfim, eu amo o departamento, a área de treinamento. Eu acho super... Enfim, a gente tem vários cases de sucesso, assim. Eu adoro, mas para finalizar eu queria te fazer uma pergunta. Você deixaria algum insight, alguma dica para o pessoal que está pensando em fazer essa transição de carreira mesmo, pensando, putz, eu trabalhava aqui na Pharma e eu tenho vontade de ir para Medical Device. O que você falaria assim, para as pessoas que estão pensando ou que fizeram essa transição recentemente? Assim, alguma dica valiosa? Legal, eu acho que a primeira coisa é não ter medo de mudar. Eu fiquei muitos anos em diagnóstico in vitro e na Pharma, e depois de mais velho, né, com família estruturada, eu quero esse desafio. Então, você não ter medo já é um primeiro passo. O segundo é você se identificar, de fato, com o que você acha que vai te dar uma alegria. Não adianta você querer ir por dinheiro, você querer porque eu quero uma empresa grande, se você não é feliz com isso. Você precisa se identificar com aquilo. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante, assim, não tenha medo. O medo ele vai estar com a gente o tempo todo, mas ele só vai aparecer a hora que você deixar ele sair da jaula. Então, foquem no que vocês querem, aproveitem as oportunidades e conversem bastante com a sua liderança. Porque são eles que estão vendo o que está acontecendo, eles que estão vendo qual é a oportunidade que vai surgir, e eles vão estar cientes de que você pode... ou que está afim e que tem a capacidade para isso. E assim, não desistam de primeira. Porque eu tomei vários tombos até chegar onde eu cheguei. E ainda quero mais. E eu sei que eu vou tomar ainda alguns tombos. Mas a vida é isso. E desafio tem em qualquer lugar, né? E desafio tem em qualquer lugar. Mas a hora que você se encaixa, que você aceita essas diversidades, fica muito mais fácil de você se moldar ao universo
das coisas ali, seja da pharma, de medical, de IVD, não importa. É você ter o coração aberto e não ter medo de absolutamente. Você vai conseguir dar seu melhor, né? Exatamente. Vinícius, de verdade, muito, muito obrigado. Obrigado pela aula que você deu aqui, esse relembrado todo da parte de treinamento. De verdade, obrigado pela parceria aí. Eu que agradeço, fico muito feliz e sempre que precisarem, contem comigo, tá bom? E é isso, pessoal. Estamos finalizando mais um episódio, então, reforçando, deixe seu like, curta aí. E mandem dicas pra gente de temas que é relevante pro dia a dia de vocês. Obrigada. Um abraço, pessoal. Valeu, galera.